Olá pessoal, hoje a gente vai ver aqui o nosso segundo comando para controle condicional. Seguindo aí a lógica do nosso mini curso, a gente já viu o if else, que é o mais básico ali, que a gente costuma utilizar mais também para fazer o controle de fluxo, né? Então eu sigo por um fluxo, eu desvio para um lado ou para o outro, a depender de um teste condicional. E agora a gente vai ver o switch. Ele é bem parecidinho ali em alguns pontos com, por exemplo, o if else encadeado. Mas ele tem muitas limitações. Primeira característica dele, ele vai testar o valor de uma variável somente na situação de igualdade. Tá? Tanto que o valor que eu passo aqui, eu passo só a variável para ele, eu não passo qual é o teste condicional que eu quero fazer. Ele vai testar se essa variável é igual ao valor 2, então ele vai ver ali isso, ok? Ele é delimitado aqui pelas chaves, esse ponto é igual. E outro ponto que ele só vai funcionar para variáveis do tipo inteiro ou variáveis do tipo char. Ele não vai conseguir testar float ou depois, quando a gente for ver string, ele testa inteiros ou char. Ele já é limitado para algumas coisas. Porém, ele tem um código bem tranquilo de entender. Ele é um código para quando eu preciso fazer múltiplos testes nessas condições, ele consegue explicar para a gente de uma maneira bacana, fica um código bonito de olhar, né? Trazendo aqui aquele nosso representação por fluxograma, que eu acho sempre muito boa para a gente pensar, o switch ele vai funcionar da seguinte maneira, né? Eu tenho lá o meu switch, passo o valor da minha variável, por exemplo, dia. Valor, se eu passo dia 1, pode ser uma segunda-feira, fazer uma coisa, dia da semana, pelo número. 2, né? Na verdade aqui no Brasil a gente usa o valor 1 para o domingo, né? 1 domingo, 2 é a nossa segunda, 3 terça e por aí vai, tá? Então percebam que é uma coisa que eu posso, um cenário, um problema que eu posso passar um número inteiro e o teste de igualdade desse número inteiro já me retorna o valor que eu gostaria, né? Já me retorna, executa a instrução que eu queria. Um ponto para olhar aqui na sintaxe do switch é esse break. Ele indica que eu posso sair do meu switch, porque o switch ele tem a característica que ele vai executar tudo que tiver para baixo do case que for verdadeiro, até o final do meu switch, tá? Para eu interromper ele executar os outros, eu utilizo o break. Então, entrei aqui no caso 2, tá? Vou executar tudo que está para baixo. Não quero que ele execute o que vem para baixo depois do caso 2, eu dou um break. E o default, ele vai, se não caiu em nenhuma condição, ele vai executar o default no final, tá? Então, ele não passa em branco, por exemplo. Se eu não quero que execute nada, em caso não entre em nenhuma condição, eu não preciso do default, não é obrigatório. Mas agora, se eu não entrei em nenhum dos cases, aí eu quero que execute alguma coisa, eu coloco o meu default, beleza? Vamos ver lá no Online GDB como que fica isso, vamos ver essa estrutura. Cadê aqui o bloco de notas com o link do Online GDB? Sempre deixo aberto aqui. Pá. Vamos esconder, tirar a propaganda, tirar isso. Mantenha a minha estrutura, um pouquinho de zoom, mas dessa vez a gente vai fazer um código um pouco mais comprido, talvez eu tenha que tirar o zoom, mas depois eu tiro. Tá. Mantemos a include stdio, vamos usar um printf, um scanf, vamos fazer esse exemplo que eu falei lá no slide do dia, para falar o dia da semana pra gente, ok? Então eu vou dar um printf, printf, tá? Digite um valor entre 1 e 7 para saber o dia da semana. Poderia fazer com os meses do ano, mas aí são 12 e dá mais trabalho para digitar tudo. Então, os dias da semana já vai ficar grandinho. Mas fica... vamos fazer aqui nosso scanf, porcento de, a nossa vírgula, indico que eu vou passar uma variável aqui, né?
Então, para mim, certo. Então, qual que é a proposta? Eu vou testar. Se a pessoa digitou um valor que esteja entre 1 e 7, eu vou falar para ela o dia da semana que foi, ok? Então, vamos entrar aqui com o nosso switch. Abro, fecho aqui. E case 1, 2 pontos. E venho com o printf. Opa, aqui. Domingo. Pode colocar. O dia é domingo. Ok? Beleza. Então, olhando aqui, switch. Caso o valor digitado... esqueci de passar a variável, né? Aí me complica. Dia. Caso o valor da variável dia que eu digitei aqui for 1, ele vai fazer um printf para mim. O dia é... Tá? O dia da semana é domingo. Beleza? Agora eu vou pegar esse case, Ctrl C, pimba. Fiz uma besteira aqui. Antes disso, aqui. Vamos colocar o break, senão ele... Depois eu tiro o break aqui, a gente vê o que acontece se não tiver o break. Agora sim. E aqui. Só fazer aqui a nossa indentação para ficar mais bonitinho e replicar em todos. Certo? Isso, vamos colocar aqui. Pessoal, fazendo assim, se eu errar em algum dos pontos, eu sei que eu errei em todos, e eu só preciso fazer pequenos ajustes. Então isso aumenta muito a velocidade da minha programação. Domingo, segunda-feira, terça-feira, terça-feira, 4, quarta-feira. Uma coisa interessante quando a gente vai conversar com alguém que não é falante de português, explicar que a nossa semana começa na segunda-feira, no domingo, na verdade, né? Embora a semana comece os dias úteis na segunda, falar, não, domingo é o primeiro dia da semana. O nosso calendário, se colocar o calendário em inglês, muitas vezes a gente tem esse problema, né, de mudar a ordem das coisas. Algo interessante, característica que vem aí do nosso idioma. Aqui, sábado. Bacana? Então, assim, se a pessoa digitar, teoricamente, vamos testar, né? Digitar um valor. Esquecemos do default, né? Default. 2 pontos. Aí o default não vai precisar do break, porque ele já é a última coisa. Se ele executar tudo que tem para baixo, não é um problema. Era para fazer isso mesmo. Então, digite um valor válido. Valores entre 1 e 7. Beleza, eu falei o código ia ficar meio grande, agora a gente tira o zoom aqui. Reduz o zoom, né? Agora dá para ver o código inteiro na tela, que ele ficou comprido. Então, olha aqui. Switch, caso 1, é domingo. Caso 2, segunda. E assim vai indo até o caso 7, é o sábado. E default, se digitar um valor que não esteja entre 1 e 7. Vamos testar isso. Então, vou digitar o dia 5. Teoricamente, tem que aparecer quinta-feira para gente. Bacana, ó, o dia da semana é quinta-feira. Vamos testar um outro valor aqui. Vamos testar um valor 8. O 8 não está na nossa lista. O que acontece? Digite um valor válido, valores entre 1 e 7, ok? Agora eu vou testar aquela coisa que eu falei do break. O break, que nem... Eu vou tirar aqui. Vou comentar todos os breaks que eu tenho. Tá? Se eu não coloco o break, a partir do momento que ele encontrou uma condição que atendeu o caso ali, ele vai passar por todas as outras condições.
ok? Então, lembrando, barra barra é comentário de uma linha. O que tem nessa linha, o compilador nem vai colocar no nosso executável. Não será interpretado. Então, comentei o break de todo mundo. Então, por exemplo, se eu digitar 5, ele vai mostrar tudo que tem para baixo. Se eu digitar 1, ele mostra tudo que tem para baixo. É uma característica do switch. Ele entrou no case, tudo que tem para baixo dele, ele vai mostrar. Então, vamos colocar aqui os 5 primeiro. O dia da semana é quinta-feira, sexta-feira, o dia da semana é sábado, digite um valor. Tudo que estava para baixo entrou no 5 e tudo que estava para baixo dele, ele colocou porque não tinha o break. Agora vamos colocar valor 1, ele vai mostrar tudo. Ok? Então pode ser que seja uma condição muito específica que eu queira mostrar todas as condições do meu break, mas isso não é do meu switch, mas isso não é muito comum. Normalmente a gente vai ter um break para cada case e o default não precisa de break, porque se ele executar tudo que tem para baixo, se ele entrar no default e executar tudo que tem para baixo, ele já vai terminar a instrução switch mesmo, tá? Não precisa do break. A gente vai ver break de novo em outras situações, outros momentos que ele é útil, mas o break basicamente é um comando que interrompe uma situação que está acontecendo. Beleza? Switch é isso, mais tranquilinho, facinho. Um outro ponto que eu já ia esquecendo. Eu poderia fazer isso aqui com if else aninhado, encadeado, daria. Mas o switch ficou mais elegante. Então tudo que o switch faz, eu consigo fazer com if else. Mas esse aqui, como é um caso específico que eu quero testar a igualdade de um valor inteiro, eu consigo com menos código, de uma maneira mais organizada, colocar essas instruções, que se eu precisasse aninhar um monte de if else, ok? Então é isso, pessoal, muito obrigado e para hoje é esse o vídeo.